Saudação aos municipários e municipárias. Eu, Thiago Botelho, presidente do SIMP, Sindicato dos Municipários de Pelotas, venho, através deste vídeo, aqui lhes explicar sobre nosso período de negociação salarial data base de 2025, como andam as tratativas, que data será a assembleia, também fazer um retrospecto rápido da reunião que tivemos com o prefeito Marrone lá no início deste ano, e quando será a reunião de retorno da pauta da reunião entregue, a qual eu mencionei agora, sobre possíveis reuniões e participações e questionamentos que vêm surgindo por parte das comissões específicas, aquelas tiradas em assembleias específicas, representantes de alguns segmentos, enfim. O objetivo deste vídeo hoje é abordar, comunicar, informar e convocar a categoria para os próximos passos. Então fique conosco, assista até o fim desse vídeo, que será bem elucidativo e para não deixar mais dúvidas também sobre isso. Vamos lá. Vamos começar pelo início, né? É meio redundante, mas pelo início deste ano de 2025. Então logo o governo Marrone e todo o seu executivo tomou posse e a gestão ficou a seu cargo, o SIMP rapidamente, através da sua direção, enviou um ofício ao prefeito Fernando Marrone solicitando uma reunião para um primeiro encontro entre as partes e também atualizar a nova gestão de todas as pautas dos municipários que seriam, com certeza, serão abordadas ao longo de toda a gestão deste governo. Sejam aquelas pautas coletivas, que interessam ao conjunto da categoria dos municipários, ou seja, que as suas solicitações, seus pleitos é de atingimento total, seletistas, estatutários, enfim, e também entregamos ali algumas pautas de segmentos específicos, os quais realizamos algumas assembleias específicas ao longo dos últimos anos. Então foi só para atualizar, colocar o prefeito e o seu executivo municipal a par daquilo que a gente conversaria ao longo do tempo. Pois bem, no dia 9 de janeiro deste ano, a direção do SIMP reuniu-se com o prefeito e com a secretária de Administração e Recursos Humanos, Carla Cassais. Na oportunidade, nós entregamos uma pauta coletiva e outras pautas de segmentos. Então, pauta coletiva, vou só exemplificar alguns itens, porque tudo isso, pessoal, foi amplamente divulgado pelo SIMP em todas as suas mídias. A partir ali do dia 10 de janeiro já estava esta matéria com todas as informações e o documento completo com todos os itens desta pauta coletiva e as de segmentos específicos. Então, dentre os itens de pauta coletiva, colocamos ali para o prefeito, que é um pedido antigo que o SIMP anualmente coloca nas suas datas bases, para que o menor padrão salarial da Prefeitura de Pelotas seja, no mínimo, um valor superior ao mínimo nacional vigente. Não pode ser igual porque não pode se indexar, mas pode ser utilizado um valor nominal como referência. Então, primeiro passo está aí. E aqui já tem que ficar bem claro, quando muitas vezes colegas em outros grupos, nas redes sociais, colocam que isso não é lutado pelo SIMP, pela categoria, gente, isso é uma inverdade. Isso é uma questão de quem estiver propagando isso não está de boa fé. Quem acompanha as datas bases do Sindicato dos Municipários de Pelotas sabe que, no mínimo, nos últimos 10 anos, todos eles, o elemento que é colocado como pauta sempre é que nenhum trabalhador municipal, servidor público, seletista ou estatutário, possa ganhar menos do que o valor do mínimo nacional como salário padrão. Então, quem afirma que essa luta não é feita, que isso não entra nas pautas do SIMP, realmente é uma pessoa que está faltando com a verdade,
faltando com a própria ética e, pior, induzindo os outros colegas também ao erro e querendo jogar a categoria contra o sindicato. E não é isso o propósito. O propósito tem que ser a união da categoria. Então, primeiro, ratifico essa informação. Nos últimos 10 anos, em todos eles, o SIMP sempre, em conjunto com a categoria em assembleia, porque não é a direção que escolhe sozinho os elementos que comporão uma pauta database. É a categoria dos municipários, inclusive também apresentando as suas propostas junto com a direção. Juntamente com a direção e categoria, se aprecia, vota, delibera, e esta pauta é que anualmente é entregue ao executivo. Então, o SIMP sempre colocou que nenhum trabalhador municipal possa ganhar menos que o mínimo nacional como salário padrão. Já começa por aí. Outros elementos de pauta colocamos também ali na coletiva. Exemplo, que o Vale Alimentação, o auxílio alimentação, de todos nós, servidores públicos municipais de Pelotas, hoje, no caso, ele é concedido em 3 situações. Quando o servidor está na ativa, quando ele encontra-se em férias e quando o motivo do afastamento de trabalho dele foi por acidente de trabalho. São as únicas 3 situações onde o auxílio alimentação é pago. Em todas as outras demais, ele não é pago. Então, todos os demais afastamentos legais, motivos de doença, licença maternidade, paternidade, licença para acompanhamento de familiar enfermo, a licença gala, que é do casamento, a licença nojo, quando é de falecimento de algum familiar próximo, enfim, todas estas que eu citei e outras mais, né, outros demais afastamentos legais, não dão o direito ao valor, ao crédito do auxílio alimentação, mais conhecido popularmente como Vale Alimentação. E isso foi através de uma lei alterada pela ex-prefeita Paula. Então, o que solicitamos ao prefeito também? Que o Vale Alimentação, sim, seja concedido quando dos afastamentos legais. Principalmente aqueles por motivo de saúde, se afastou por motivos de saúde. Então, isso também ingressou. Também entrou na pauta coletiva vários outros assuntos, criação de CIPAs, Comissão Internas de Prevenção de Acidentes de Trabalho, uma regulamentação para este tema, em lei local. Também ampliamos ali para que se faça uma legislação, porque o que existe hoje é um decreto da ex-prefeita Paula, mas uma regulamentação em lei mais ampla, né, para proteção e também combate ao assédio moral no serviço público municipal, abrangendo várias situações, o que existe é um decreto e não lei, e tantos outros temas, por exemplo, para os seletistas, a possibilidade de incluí-los no Fundo de Assistência Médica do Previpel e também, para o conjunto da categoria, um plano de carreira geral para o quadro dos servidores, tanto estatutários, bem como os seletistas. Plano de carreira onde um trabalhador ele possa evoluir na carreira, horizontalmente por tempo de serviço ou verticalmente pela qualificação que ele tenha acima daquilo que o concurso lhe exigiu. Então, queremos sim discutir uma carreira onde, por exemplo, a cada 3 anos o padrão salarial desse trabalhador mude pelo tempo de serviço. Ou que qualquer qualificação que ele tenha, que seja acima do nível de escolaridade que o concurso exigiu, que qualquer servidor público possa receber um plus por isso aí. Isso é para todos e todas, seletistas e estatutários. Claro que há alguns segmentos que já têm estes dispositivos ou por titulação, por qualificação, mas a grande maioria não tem. E tem vários outros elementos. Quer acompanhar na íntegra? Acesse as mídias do SIMP, role a página até lá próximo de 10 de janeiro e lá você verá na íntegra todos os elementos que compõem a pauta coletiva dos municipários. Também entregamos pautas específicas de vários segmentos, produto de várias assembleias que realizamos. Então também foram abordados esses temas. Tudo isso, colegas, foi para deixar a par o governo municipal que todas aquelas pautas
e tantas outras que surgirão e de outros segmentos e até outras novas de caráter coletivo surgirão ao longo do tempo, mas que para o governo se cientificar de onde ele deve começar a se preocupar, de onde ele deve começar a preparar o seu planejamento para com os municipários e municipárias, naquela reunião do dia 9 de janeiro deste ano, demos a linha. Ponto. O prefeito, a secretária deram a palavra que iriam avaliar tudo aquilo ali e que, no momento oportuno, nos dariam um retorno. Pois bem, de lá para cá, meados de fevereiro, finalzinho de fevereiro, o prefeito havia encaminhado um ofício para o SIMP, apontando que a reunião seria na semana subsequente, para dar este retorno. Só que quando chegou esta semana subsequente, acabou tendo um cancelamento por parte de agenda do governo. Para outra semana, também da mesma forma, foi questão de agenda. Para outra semana, houve o pedido necessário que eles estavam fazendo simulações, porque algumas daquelas demandas requer fazer uma projeção de impacto financeiro, outras não. E aí depois surgiram outras agendas, quando o presidente Lula veio a Rio Grande, aí eles tiveram que modificar a agenda por causa do polo naval ali de Rio Grande. Depois o prefeito teve que ir a Brasília e passou uma semana lá para tentar buscar recursos, enfim. Foram os vários motivos dos cancelamentos e reagendamentos. Agora, nesta semana, obtivemos a confirmação de quando será a reunião de retorno a estes assuntos tratados no dia 9 de janeiro. A reunião da direção do SIMP, com o prefeito Fernando Marrone, está agendada para o dia 16 de abril, às 15 horas, no Paço Municipal. Será esta a reunião de retorno. E já tem gente confundindo que isso seria uma reunião de database, que o SIMP estaria negociando com o prefeito, que não estava levando a comissão de negociação e nem aquelas comissões específicas. Pessoal, isso tudo se trata de invenção. Isso tudo trata de boato. A reunião agora, de 16 de abril aprazada, é para dar retorno àqueles pontos entregues ao prefeito no dia 9 de janeiro. Então é uma reunião da direção do SIMP apenas para receber este retorno. Só que, para uma reunião realizada em 9 de janeiro e o seu retorno ser dia 16 de abril, se passaram 3 meses. Já foi um tempinho bem longo para alguns elementos ali serem respondidos. Mas tudo bem, é um governo que está se disponibilizando ao diálogo e dar um retorno a respeito daqueles elementos discutidos. Bom, tendo isso afirmado aqui pelo SIMP, reunião com o prefeito dia 16 de abril para retorno daqueles elementos pautados no dia 9 de janeiro, muitas comissões estavam entrando em contato com o SIMP para pedir esta reunião com o prefeito. A comissão dos agentes de trânsito, um exemplo, dos auxiliares de educação infantil, do magistério, da enfermagem, dos dentistas, da guarda municipal, dos funcionários de escola. Só estou exemplificando. E nós informamos, não se trata nesta reunião agora próxima, porque a gente não tinha data ainda, mas a gente falava, a próxima reunião que terá com o prefeito é para ter o retorno das pautas tratadas no dia 9 de janeiro. E aí, após esse retorno, aí sim, nós vamos ter na sequência a database da categoria. E após a database, porque ela tem elementos coletivos e outros específicos, é óbvio que vai se manter um agendamento permanente com o governo, onde aí estas comissões específicas, sim, vão tratar junto com a direção do SIMP e também com o prefeito para tratar das suas demandas exclusivas. Então foi por isso que o SIMP não chamou nenhuma comissão daquelas específicas de segmentos, porque nem a prefeitura abordou ainda este cronograma conosco. Primeiro, a prefeitura, agora na reunião do dia 16 de abril, nos dará um panorama, uma projeção de como pretende tratar daqueles assuntos. É isto que nós estamos objetivando. Depois desta reunião do dia 16, agora de abril, aí sim, colegas, teremos a nossa assembleia
de database da categoria. A assembleia, por que ela vai ser realizada agora em abril? Muita gente está perguntando. Por que a assembleia vai ser realizada somente agora? Colegas, a database dos municipários e municipárias é o mês de maio. Maio é o mês que começa, a partir do seu dia 1º, dia do trabalhador, a partir dele é que se começa o período para as discussões com o executivo. E o SIMP sempre realiza a assembleia de database em abril, principalmente na segunda quinzena de abril. Tiramos ali a pauta junto com os municipários e municipárias para entregar ao prefeito. Quantas vezes nós fizemos assembleias em abril, entregando a pauta no início de maio, e muitas vezes essas negociações foram se fechar só no mês de junho, julho, diante dos contratempos, diante das respostas que vinham, ou até da demora destas. E muitas vezes se fechou uma database lá em julho, por exemplo, mas quando vêm os seus efeitos, os seus ganhos, eles vêm retroativamente a maio. Sempre vamos receber retroativamente a maio. Então, realizarmos a assembleia agora, finalzinho do mês de abril, é exatamente igual como fizemos em todos os outros demais anos. Não tem nada de diferente, colegas. Nada de diferente. A única diferença que tem é quando o ano é de eleições municipais. Quando o ano é de eleições municipais, em função da legislação eleitoral, 6 meses antes do pleito, que geralmente ocorre em outubro, toda a database, as negociações salariais já têm que estar efetivadas, concluídas e aprovadas na Câmara de Vereadores até dia 6 de abril, em média. E aí, obviamente, as nossas assembleias de database acabam ocorrendo no mês de março. Mas isso é somente em ano municipal, que ocorre de 4 em 4 anos. Então não tem nada de diferente nós estarmos realizando agora uma assembleia no final do mês de abril. Portanto, colegas, nossa assembleia de database será dia 30 de abril, à tarde, no auditório externo do Colégio Municipal Pelotense. Em breve agora, na semana nova que estamos ingressando, já estaremos divulgando em todas as mídias do sindicato o cartaz com todas as informações e também passaremos a visitar alguns setores, tá? Vamos tentar atingir todos, mas mesmo assim pedimos para que vocês compartilhem, divulguem nos seus contatos, divulguem, compartilhem com seus colegas de trabalho, nas suas redes sociais. A assembleia de database da categoria geral será no dia 30 de abril, uma quarta-feira, à tarde, no auditório externo, ali entrada pela Avenida Bento Gonçalves, auditório externo do Colégio Municipal Pelotense. A assembleia ela é voltada somente para servidores do quadro efetivo, de regime CLT e estatutário. Ela não é voltada para contratos temporários, emergenciais, administrativos, nem para cargos em comissão, certo? Então, gravemos esta data. E antes disso, a direção do SIMP, conforme já foi abordado, a direção do SIMP, antes disso, no dia 16 de abril, terá uma reunião com o prefeito Fernando Marrone para ter retorno dos elementos para ele entregues no dia 9 de janeiro. Então, pessoal, estamos deixando aqui de forma nítida para todos e todas que a assembleia ela é geral, é para unir a categoria em torno de tudo aquilo que permeia a sua vida funcional, de negociação salarial e de elementos que serão debatidos lá na própria assembleia, onde em conjunto a direção do SIMP faz. Tem colegas em alguns grupos privados de redes sociais, WhatsApp, colocam: era para ter uma assembleia de database de cada segmento, teria que ter um com a pauta do segmento A, outro com a pauta do segmento B, outro com a pauta do segmento C. Colegas, é humanamente impossível. Como que o SIMP faria dezenas de assembleias para tirar a pauta de cada uma para fins de database? Não
Não, a data base é o dissídio anual da categoria. É o período de negociação de reajuste depois de 12 meses ou depois de um ano do último, que foi realizado no ano passado. Esse é o propósito de uma data base, de uma negociação salarial. Ao longo do tempo, sim, se tratam especificidades de todos os segmentos. E aí se faz assembleias setoriais, assembleias de segmentos, de grupos de trabalhadores e trabalhadoras específicas, para tirar as suas pautas específicas, e aí se tiram comissões destes grupos, e estas comissões é que acompanharão, junto com a direção do SIMP, as suas reuniões para com o executivo, através de um cronograma proposto em conjunto com o próprio governo municipal. Então, colegas, que este vídeo aqui fique nítido, esclarecedor, que não tem negociação paralela, que não tem reunião à parte, que não tem de forma alguma um não desejo de que as comissões participem. Não, não é este o momento das comissões de segmentos específicos. E lembrando que em database sempre é tirada, sim, uma comissão de negociação. Ela é exclusiva para a negociação da database. E que geralmente ela é composta por servidores e servidoras dos mais diversos segmentos. Ela é bem plural, para que, em conjunto com a direção do SIMP, defenda junto ao governo municipal tudo aquilo que foi deliberado, aprovado em Assembleia Geral da categoria. Tudo de forma como sempre foi transparente. Agora, deixamos aqui o recado. Para a direção do SIMP, independe quem esteja à frente do governo municipal. Quem está na gestão é quem responde pela cidade, é quem responde pelos municipários. O SIMP e os municipários vão cobrar do prefeito Fernando Marrone e do seu governo igualmente a todos os outros demais governos que tivemos anteriormente. As nossas pautas, que são longas, a gente quer ver diminuí-las, a gente quer ver conquistá-las, a gente quer ver um início de um futuro de algo melhor para uma categoria que é tão adoecida, para uma categoria que há muito é tão maltratada e que é tão desvalorizada, mas não pelo SIMP, e sim pelos governos que foram eleitos democraticamente, inclusive com muito voto de municipário e municipária. Então, o espaço democrático para estas diferenças, elas serem reduzidas a um único propósito, a um único objetivo, que é cobrar de quem está na gestão aquilo que a gente deseja, que a gente discute e que a gente entende como progressivo nas nossas vidas funcionais, nas nossas carreiras, são estas diferenças que nos unem para um momento, ou vários outros, mas com o mesmo objetivo, de caminharmos juntos para a nossa carreira, para a nossa categoria funcional, para que tenhamos melhores condições de trabalho e melhores remunerações e criação de carreira para o conjunto da categoria e de forma unida, direção do sindicato, servidores municipais, em conjunto para tratar com a prefeitura. E lembrando, somente o poder executivo é que pode criar projetos de lei que versem sobre remuneração de servidores, de carreira de servidores. Quando falam, um grupo lá vai procurar o vereador A, o vereador B, pode até procurar, não tem problema nenhum. Se o vereador se somar na luta daquilo que a categoria aprova em assembleia do sindicato, tá ok. Agora, defender pautas diferentes, tratada em gabinetes, a portas fechadas, e muitos dos legisladores ou legisladoras dizendo que por ali vai sair um projeto de lei junto ao executivo, o vereador não pode legislar sobre este tipo de matéria. Remuneração, carreira, quadro de servidores, é somente o executivo municipal que pode apresentar o projeto de lei e ele poder ser discutido na Câmara de Vereadores. Se um vereador ou vereadora fizer uma minuta, um projeto de lei nesse sentido, tudo bem, no sentido, entre aspas, de provocar o executivo para que ele se atente àquela pauta, mas que esta pauta seja aquela aprovada em assembleia do SIMP pela categoria, pois nós não vamos corroborar com pautas discutidas em gabinetes a portas fechadas,
com um grupo de trabalhadores se dizendo representantes de um grupo total, onde não foi nem democraticamente discutido, sendo sido conversado, sendo dado publicidade, assim como o SIMP faz em todos os seus fóruns, em todas as suas assembleias, em todas as suas reuniões com a categoria dos municipários. Tá bem, pessoal? Então, dia 16 de abril, direção do SIMP, reunião com o prefeito para se ter retorno de tudo aquilo que foi discutido e entregue no dia 9 de janeiro, no início desse ano, numa outra reunião da direção para com o prefeito, e dia 30 de abril, Assembleia de Database da categoria, Assembleia Geral de Database da categoria, 30 de abril, à tarde, no auditório externo do Colégio Municipal Pelotense. Horário, maiores informações, em breve já estarão nas mídias do SIMP e nos cartazes que serão entregues nos locais de trabalho. A gente sempre lembra, mesmo servidor que se encontra em estágio probatório, mesmo servidores que sejam lotados nas mais diversas secretarias, todos e todas têm direito, mesmo que seja no seu horário de serviço, todos e todas têm direito de se fazerem presentes naquela assembleia convocada pelo SIMP, naquele turno convocado pela Assembleia do SIMP. E não podem ter nenhum prejuízo, nem funcional e nem remuneratório. É um direito garantido na Constituição do nosso município, Lei Orgânica Municipal, artigo 47. Então, friso aqui, todos e todas não têm qualquer tipo de problema no seu local de trabalho por ir a uma assembleia e ela ocorrendo no seu mesmo horário de trabalho. Quanto tempo o servidor tem para sair do seu local de trabalho para poder se deslocar para a assembleia? Não há, colegas, um horário definido em lei, mas por questão de bom senso, nós, enquanto direção, orientamos para que você, junto à sua chefia, peça no mínimo 1 hora antes do início da primeira chamada da assembleia, você poder sair do local de trabalho. Então, exemplo, primeira chamada é às 15 horas lá da assembleia, que seja liberado esse trabalhador, essa trabalhadora municipal, às 14 horas, porque muitos dependem de transporte coletivo, o seu local de trabalho é longe do Colégio Municipal Pelotense, né? Tem a questão de trânsito, tem muitas variantes. Então, no mínimo, que se libere 1 hora antes do início da assembleia, os colegas, né, possam já sair dos seus locais de trabalho e deslocarem-se para poder acompanhar, discutir, deliberar sobre aquilo que é a sua vida funcional, sobre aquilo que lhe interessa. E o SIMP é a sua voz. O SIMP somos todos, todas e todas nós. Tá bem, pessoal? Um forte abraço e num outro e próximo vídeo estaremos aqui nas mídias do SIMP dando outras informações e maiores esclarecimentos. Um grande abraço.